Na segunda parte da aula pública sobre gênero e política, Lidiane Rodrigues responde às perguntas do público da UFABC, em São Bernardo do Campo. A mulher, ela não discute política, a economia por uma questão cultural, né? O homem discute isso, a mulher vai para, no ambiente familiar, vai para a cozinha conversar assuntos de mulheres. Como a mulher ela é informada sobre a política, uma vez que não é um assunto que deveria ser discutido pelo lado feminino. O que significa não ser educada para tomar a palavra no espaço público? Não significa que elas fiquem caladas no espaço público. Significa que, quando elas vão ao espaço público, elas o fazem, é esse o olhar, digamos, do outro lado, elas o fazem de maneira incompetente, como crianças, ou elas são histriônicas demais, ou elas são estridentes demais, elas falam alto demais, quer dizer, elas sempre têm um demais que está mostrando que o lugar dela não é ali. O que, obviamente, o efeito prático disso é que elas vão ser sempre um pouco desengonçadas na esfera pública, ou elas vão se... quer dizer, vai haver aquele feliz encontro entre agente e estrutura, em que ela vai ficar no ambiente doméstico, vai ser mãe e vai ser muito feliz, não há dúvida disso. Sempre que esse encontro acontece, as pessoas são felizes. O que alguns... Também um outro fator, eu acho, para pensar esse problema, o que alguns autores dizem, pensando as mulheres na política, é que elas vivem essa situação de double bind. O que é uma situação de double bind? É uma situação sem saída. É uma situação sem saída em função dos princípios que estruturam o espaço em que elas estão. Então, veja bem, se as mulheres são extremamente femininas, então elas são incompetentes. Por quê? Porque elas são femininas, dóceis, elas não sabem brigar, elas não têm disposição para se situar de uma maneira que um agente masculino se situaria. Então, ela é muito feminina, não serve para a política. Não serve para a guerra, não serve para a política, não serve para o espaço público. Muito bom. Então, corresponder ao estereótipo de gênero que se espera dela joga contra. Bom, qual a alternativa de algumas mulheres? Então, elas se masculinizam. Elas vão para a briga, falam forte, a voz é menos doce, assim por diante, assim por diante. Bom, mas aí elas são masculinizadas, e isso joga contra. Da mesma maneira que essa situação sem saída, que coloca as mulheres numa impossibilidade prática, quer dizer, uma denegação prática de exercer de maneira satisfatória o papel de política e tomar a palavra na esfera pública. Quer dizer, do mesmo jeito que as duas situações se convertem em desvantagens para elas, nós temos as duas situações se convertendo em vantagem para os homens. Então, o que capitaliza um homem hoje? Não é o fato dele ser agressivo, é o fato dele ser doce. Então, nós dizemos, nossa, mas que graça, esse rapaz, ele toma conta dos filhos, ele é tão sensível. Então, se ele é mais durão, ele está exercendo, ele está performando o que se espera do gênero dele, e se ele é mais doce, também. Então, assim, a situação ela reverte no negativo em dois polos para a mulher e no positivo em dois polos para os homens. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o voto feminista que aconteceu nessas últimas eleições. A gente vê candidaturas como as do PSOL em São Paulo, que tem mais votos do que candidatos históricos, e acho que foi um fenômeno bem grande aqui nessas últimas eleições, e queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. É natural, então, eu vejo uma mesa, é natural que naquela mesa, naquela palestra, só tenha homens, é natural, é natural, é natural. Olha, a desnaturalização prática, e não... Veja, a desnaturalização discursiva, ela tem acontecido desde que tem movimento feminista. Desde que estudos, desde que militantes existem. Essa é uma desnaturalização discursiva que faz parte da luta. Agora, a desnaturalização prática disso tudo, ela só existe no âmbito da prática. Eu entendo que o voto feminista foi uma estratégia nessa direção, e o que eu achei interessante, observando a discussão a respeito, vendo alguns números e tudo mais, foi que esse voto feminista ele foi exercido também por alguns homens. Alguns rapazes falaram, não, mas para com isso. E veja, é interessante que tenha mulheres
entre nós, porque elas vão falar de coisas que nós não pensamos. Quer dizer, o horizonte cognitivo se alarga quando você traz agentes sociais que não faziam parte de determinados espaços anteriormente. É disso que nós estamos falando, não é? No limite, uma discussão bastante complicada, que não dá tempo de fazer aqui agora, mas, no limite, a gente está observando o quanto alguns homens se deram conta do quanto a dominação masculina os domina também. Porque o papel de ser dominante na hierarquia simbólica implica determinados trabalhos para esses dominantes que não estão também, digamos, facilmente formatados para ele, não é? Então, eu penso que é por aí. E, por fim, uma observação importante a respeito desse voto feminista é que, assim, os estudos a respeito de elites parlamentares e quadros políticos e tudo mais mostram que algumas pautas, como, por exemplo, saúde feminina, elas só entram para serem votadas, elas nas câmaras e assim por diante, elas entram por meio de mulheres parlamentares. Podemos ter muitos parlamentares de partidos de esquerda, que, em tese, são mais próximos dessa pauta, mas, efetivamente, ela vai para a votação, ela vira política pública por meio de mulheres. É claro, tem uma divisão sexual-trabalho nisso, tem uma divisão sexual-trabalho político nisso, mas, até por conta dessa dimensão, eu acho que esse voto feminista ele foi uma campanha bem-sucedida, quer dizer, fissura, digamos, alguns lugares comuns do nosso raciocínio e das nossas práticas, né? É isso. Eu achei muito interessante essa aula, achei muito importante, porque eu acho que o papel da mulher na política tem que ser discutido, tem que ser analisado, porque realmente é diferente para uma mulher e para um homem se inserir no contexto político. E isso é uma coisa que é muito ignorada pela sociedade. Eu acho importante saber, eu gostei muito da aula pública.